Olá a todos, meu nome é Laís, sou da PUC-Rio e o título deste trabalho é Proposition of Water Metering for Buildings Based on a Thin Film Resistive Sensor Electromechanical and Thermal Characterizations. A medição é um dos procedimentos mais eficazes para estimular a conservação da água, porém, em alguns países, como no Brasil, a água só começa a ser racionada quando outros setores, como o elétrico, enfrentam problemas ou quando há longo período de estiagem. Isso é um problema, porque a utilização da água doce aumentou significativamente nos últimos 100 anos. Então, nesse contexto, esse estudo tem por intuito contribuir para o crescimento das tecnologias dos hidrômetros, apresentando caracterizações eletromecânica e térmica de um sensor resistivo do tipo flexível band sensor, para avaliar sua aplicabilidade em medições hídricas condominiais. Bom, o band sensor é um sensor de curvatura que muda de condutividade elétrica ao ser flexionado. Então, esse setup foi desenvolvido para flexionar o sensor e medir a sua resistência. Os sensores resistivos testados neste trabalho foram os mesmos em ambas as caracterizações. São sensores com 2 polegadas de comprimento, porém com revestimentos diferentes, um de poliéster e outro de polimida. A primeira caracterização foi feita para relacionar a resistência do band sensor com o ângulo de rotação. Para isso, ele foi flexionado pelo parafuso, realizando-se um ciclo de carregamento e descarregamento. Com isso, foi possível obter a curva de esterese do sensor. Depois de caracterizar o sensor visando a aplicação dele dentro de uma tubulação, foi necessário correlacionar a resistência do sensor com a velocidade de escoamento. Para isso, essa correlação foi feita a partir desta equação, que ela relaciona o incremento da resistência relativa do sensor com seu ângulo de deflexão máximo. Como a correlação procurada é entre a resistência e a velocidade, foi preciso transformar este ângulo em velocidade. E ela foi feita a partir da manipulação destas equações aqui, chegando a essa equação. E essa velocidade ao quadrado ela é calculada pela combinação dessas duas equações. A segunda caracterização foi realizada para verificar a influência da temperatura na resistência do band sensor e também avaliar a esterese desse sensor em relação ao efeito da temperatura. Nesta caracterização, o mesmo setup descrito anteriormente foi utilizado e submetido a um ciclo de aquecimento e resfriamento dentro de uma câmara climática, variando a temperatura entre 20 graus Celsius e 40 graus Celsius. Este é o resultado da caracterização eletromecânica do band sensor com revestimento de poliéster. E como a metodologia possibilitou medir as resistências no incremento e no decremento do ângulo, foi possível avaliar a esterese da curva do sensor, que nesse caso aqui foi igual a 12% do fundo de escala. E além disso, esse sensor apresentou uma relação quadrática entre a sua resistência média e a sua deflexão. Por sua vez, o sensor com revestimento de polimida apresentou uma esterese da curva de 26% do fundo de escala e apresentou também uma relação quadrática entre a resistência média e a sua deflexão. E aqui, utilizando aquelas equações mostradas anteriormente, estão os resultados da correlação entre a resistência do sensor e a velocidade do escoamento de ambos os sensores. Este é o resultado da caracterização eletrotérmica do band sensor revestido com poliéster. Conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui, e conforme a temperatura diminui, a resistência aumenta, demonstrando assim uma boa conformidade entre as curvas de carregamento e descarregamento do sensor. Esse é o resultado do band sensor revestido com polimida quando submetido ao ciclo da câmara climática. Ele apresentou um comportamento irregular entre as curvas de carregamento e descarregamento. No aquecimento, nos ângulos de 0 e 10 graus, os valores da resistência diminuíram e no resfriamento esses valores aumentaram, conforme ocorreu com o revestimento de poliéster, e era esperado. Mas nos ângulos de 30, 50 e 70 graus, esse comportamento não se manteve. No ângulo de 50 e 70 graus, no aquecimento, a resistência do sensor se elevou e durante o resfriamento a resistência do sensor aumentou consideravelmente ao invés de diminuir. A polimida é um tipo de plástico que dispõe de excelentes propriedades elétricas, químicas e físico-mecânicas, ocasionando dúvidas em relação a estes resultados obtidos. Por isso, um band sensor reserva, também revestido com polimida e com 2 polegadas de comprimento, foi submetido à mesma caracterização eletrotérmica, a fim de confirmar o comportamento destoante observado. E assim como ocorreu com o primeiro band sensor com revestimento de polimida, o sensor reserva apresentou resultados irregulares. Diante disso, como o band sensor com revestimento de poliéster demonstrou uma melhor conformidade entre as curvas de carregamento e descarregamento, os resultados da caracterização eletrotérmica desse sensor são apresentados aqui. Este gráfico mostra tridimensionalmente as grandezas medidas. Esse aqui mostra o mapa de cores das grandezas. Já este aqui apresenta a variação da resistência em relação à temperatura para cada ângulo. E esse aqui mostra a variação da resistência em relação ao ângulo de deflexão para cada temperatura. Para fins do hidrômetro proposto, a caracterização eletrotérmica se assemelha mais com a realidade das tubulações prediais. Portanto, como o band sensor com revestimento de poliéster demonstrou um comportamento mais estável, destaca-se mais viável em termos de aplicabilidade para medição de consumo de água em tubulações e unidades autônomas de edifícios.
Muito obrigada pela atenção de todos.